Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Amém. Vamos colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto. Muito bem, vamos estar iniciando com uma oração. Eu queria convidar e desafiar os irmãos esta noite a nós termos um momento de oração, entregando esse tempo, entregando as nossas vidas, mas sobretudo entregar a Deus as nossas falhas também, os nossos pecados. A Bíblia diz que nós temos um Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Mas é necessário nós colocarmos as nossas falhas diante de Deus, pedindo perdão, para que o Senhor possa, com a sua infinita misericórdia, olhar para nós e, como já demonstrou o seu amor, continuar demonstrando o seu amor, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. E eu acho que nada melhor do que começar um culto de louvor, de adoração a Deus, colocando diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, para que Deus possa estar nos abençoando. Eu convido o irmão que queira, que possa estar fazendo essa oração, representando a todos nós. Cada um também possa estar fazendo a sua oração neste momento. Senhor Deus, Pai, nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Esperando aprender da Tua palavra mais, Senhor, que ela nos modifique, nos alimente, nos guie, Senhor. Peço, ó Pai, pelos irmãos que não estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo em casa, Pai, que a Tua palavra chegue a todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos entregamos diante de Ti nesta noite, Pai. Amém. 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 Apenas um verso, Salmo 86, diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em Ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Glória a Deus que nós temos um Deus que nós podemos clamar, um Deus que é um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. Que a gente possa agora, nesse momento que nós vamos estar adorando a Deus, louvando a Deus, reconhecer que nós somos privilegiados de poder louvar esse Deus, de poder adorar esse Deus, de poder estar na casa de Deus como irmãos. Isso é um privilégio, e a gente tem que agradecer a Deus por isso. Assim a gente vai estar louvando a Deus com 2 cânticos. Aqueles também que trouxeram as suas ofertas possam estar fazendo com liberdade. Vamos adorar? Irmãos, que estejamos em uma oração e que possa refletir nesse momento. Acho que esse hino todos conhecem, É um hino que a igreja já canta há muito tempo. E eu vou pedir para os irmãos que louvem a Deus de todo o coração, tá? O Gabriel vai acompanhar. Vamos pedir para mais alguns irmãos. Claudinha, faz uma oração para nós, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por ter a oportunidade de estar na Tua casa mais esta vez, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo nosso louvor, nossa adoração, Pai, que seja como um aroma agradável a Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar com os nossos corações abertos também para receber a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, e suprindo as suas necessidades naquilo que precisam. Te pedimos e te agradecemos por tudo que tens feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
O som é invisível, mas eu ouço.
Amém. Privilégio, né, de poder louvar a Deus. Convido os irmãos a abrir aí as suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4, nós vamos estar lendo até o verso de número 15. Lucas, capítulo 8, verso 4, até o verso de número 15. Amém? Todo mundo achou aí? Vamos estar lendo inteiro, depois vamos estar tratando verso a verso. Diz assim a palavra: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta da umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, e cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e de reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, nós já somos gratos ao Pai pela oportunidade que nós temos de estar aqui, mas nós também somos gratos, ó Deus, por poder participar da sua palavra, Deus, e sermos diretamente instruídos por ela. Que o Senhor possa tratar conosco, falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, com liberdade, ó Deus, possa fazer com que a sua semente encontre, ó Deus, em cada um de nós, uma terra fértil, ó Deus, onde que ela possa germinar, ó Deus, e dar frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Os irmãos, quantos aqui já ouviram falar sobre essa parábola? Todos já ouviram? Já ouviram falar sobre essa parábola? Já, né? Ela realmente é bastante conhecida. É a parábola da boa semente. Mas nessa noite, eu gostaria de não me deter muito com os irmãos, propriamente na parábola. Porque a parábola a gente já conhece, na verdade. Mas eu queria deter mais a atenção dos irmãos nessa noite sobre a atitude de Jesus ao falar por parábolas. E quando eu olhei para esse texto, né, a gente fica fazendo algumas perguntas, e o que muito me chamou a atenção foi o tratamento diferenciado que Jesus teve ao falar sobre essa parábola e com quem ele estava falando, né? Vamos voltar lá então no verso de número 4.
Olha como que começa o texto. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Vamos nos deter aqui no comecinho então. Afluindo, ou seja, vindo, né, uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Quem eram essas pessoas que estavam indo lá? Quem eram essas multidões que estavam indo ter com Jesus? Diz aqui o texto que essas pessoas estavam vindo de todas as cidades. E por que essas pessoas estavam indo ter com Jesus? A pergunta é esta. E mais à frente a gente vai ver por quê. Nós já estudamos isso, né, lá em Mateus, nós estamos estudando com o pastor Davi, o livro de Mateus, e no capítulo de número 11, vai falar e vai narrar também um pouco sobre essa passagem. Mas o que eu queria destacar com os irmãos é que lá no livro de Mateus, nós já aprendemos que Jesus Cristo é o Rei, o Messias de Israel. E nós já aprendemos também que a nação de Israel como Messias. Não é verdade? Mas esse texto aqui vai falar que, mesmo depois de estar sendo rejeitado, afluíam-se grandes multidões para ver Jesus, de várias cidades. E por que essas pessoas estavam indo ver Jesus? A resposta é muito simples, porque Jesus, a fama de Jesus, o Jesus que já havia feito milagres, o Jesus que já havia feito várias curas, esse Jesus que então se tornara famoso por curar no sábado, por entrar na casa de pecadores, Jesus que fazia muitos e muitos milagres que as pessoas não entendiam. E aí então bate aquela curiosidade. Eu preciso conhecer esse homem que faz muitos milagres. E foi isso que aconteceu. A fama de Jesus começou a se espalhar e por onde Jesus ia, então as pessoas iam para saber quem era aquele Jesus. Lá em Mateus 11, 13, vai narrar exatamente também essa parábola. E lá Jesus vai deixar muito claro por que ele então estava falando por parábola. Vamos seguir a texto. Volta lá, Bíblia, não precisa colocar aí não. Volta lá, Lucas 8, no 4. Afluindo uma grande multidão e tendo vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A reflexão que eu passa do outro lado e as multidões estão à beira da praia ouvindo Jesus dizer. E Jesus então vai falar para eles essa parábola. O que é uma parábola? É quase que um enigma. É algo que não está muito claro. É algo que precisa ser explicado. E por que Jesus então vai falar com as multidões? Muitas pessoas estavam ali para ouvir Jesus falar. E Jesus então conta essa parábola. Verso de número 9.
E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Muito bem, Jesus prega às multidões, fala por parábolas, depois Jesus se retira e então os seus discípulos, os discípulos também estavam lá com Jesus, mas nem os discípulos entenderam aquilo que Jesus estava falando. Senhor, o que quer dizer esta parábola? Porque nós não entendemos. Por que o Senhor falou por parábolas? Verso 10. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, quem são os demais? As multidões que estavam lá, no outro lado, da beira da praia. Fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aí eu fico, a gente fala, puxa vida, mas como que Jesus, o maior pregador que já existiu na face da terra, o Filho de Deus, o homem, que é a figura, a expressão do próprio Deus encarnado, e quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Qual então seria a razão disso tudo? Qual o significado de Jesus olhando para aquelas multidões, falar a eles por parábolas? Porque, assim como Jesus vai explicar agora aos discípulos, ele poderia ter feito isso com as multidões? E por que Jesus não fez isso? Por que ele quis falar por parábolas? Sendo que até os próprios discípulos não entenderam. E ele responde isso: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E a diferença aqui, meus irmãos, ela é muito clara. Porque aos discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque Jesus, ele não está atrás de seguidores. Jesus está em busca de discípulos. E essa é a diferença. Aquela multidão estava ali para ouvir Jesus por causa da fama de Jesus. Aquela multidão estava ali para ver os milagres que Jesus podia fazer. Aquela multidão estava ali esperando ver o que Jesus poderia dar de bom para ela. E Jesus, ele faz uma grande diferença, porque Jesus, ele conhece, ele era Deus. Ele conhecia o coração das pessoas, ele conhecia as intenções das pessoas. E por isso ele está falando aqui, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Sabe por quê? Porque eles não são meus discípulos, eles querem ser meus seguidores. E aqui está uma diferença muito grande. E aí você pode me perguntar, qual que é a diferença então de ser um discípulo e de ser um seguidor? Essa é uma diferença que se aplica muito fortemente para nós como igreja. E eu falo isso aqui, olhando para a situação da igreja atual e vendo que na igreja hoje ainda existem muitos seguidores enquanto existem poucos discípulos. Porque qual que é a diferença de um discípulo para um seguidor? Quem eram os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus foram pessoas que decidiram abandonar as suas vidas. Foram pessoas que decidiram largar tudo em amor e obediência a Cristo. Vamos lembrar, Jesus chamou os discípulos. E alguns deles, não, mas vamos, deixa eu terminar de fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, já é hoje, é agora. E essas pessoas, sem titubear, abandonaram suas vidas, suas famílias, seus trabalhos, os seus afazeres, os seus sonhos para serem discípulos de Jesus. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que essas pessoas esperavam? Por que elas decidiram abandonar tudo para seguir alguém que elas nem conheciam direito? A diferença é que elas reconheceram em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Messias.
E elas entenderam ali que elas tinham a oportunidade de ter salvação, de salvarem as suas vidas. E aí está uma diferença grande entre o seguidor. O seguidor, ele pode olhar a religião evangélica ou até a própria pessoa de Cristo como apenas uma religião ou como uma oportunidade de expressão de fé. Enquanto que o verdadeiro discípulo, ele olha para Jesus Cristo como o alvo, como a expressão do amor de Deus para a salvação dele próprio. E aí ele não é mais um seguidor, ele é um discípulo. Por quê? Porque ele está disposto a ter uma mudança de vida, ele está disposto a renegar de várias coisas, ele está disposto a abrir mão de muitas coisas em prol de viver uma vida com Cristo. Essa é a diferença de um seguidor para um discípulo. E o que Jesus está falando aqui? A vós outros, a quem? Aos discípulos. Aqueles a quem abriram mão de suas vidas, aqueles que enxergaram em Cristo a salvação da sua vida, aqueles que estavam dispostos a viver uma vida com Cristo, a pagar o preço. Meus irmãos, o mesmo cristianismo que foi proposto para os discípulos é o mesmo cristianismo que é proposto para nós. De renúncia, de entrega, de serem pessoas que estão dispostas a não agradar mais o mundo, mas agradar a Deus. É o cristianismo que não olha para as pessoas, mas olha para Cristo. E o que Jesus está falando aqui? A essas pessoas, a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí, então, nós vamos entrar na parábola. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham o privilégio de ser discípulos. E nós também temos o privilégio de sermos discípulos. Nós poderíamos estar lá na multidão, não poderíamos? Não é isso? Como que Jesus terminou aqui a sua narrativa? No verso 8 ele disse assim: outra final caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isso, clamou, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, quem que não tem ouvido? Parece que Jesus ele tem um senso de humor apurado. Quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo tem ouvido. Físico. Né? Todo mundo nasce com ouvido. Mas é desse ouvido que Jesus está falando? Não. É de um ouvido espiritual. É daquela pessoa que está pronta para ouvir a verdade. E a multidão estava ali atrás do quê? Para ouvir as suas necessidades, para ver o que Jesus tinha para oferecer para eles. O que Jesus disse? Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele vai começar então, a partir do verso 11, falar um pouco sobre essa parábola. Ele vai explicar, ele vai falar: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Quais são esses mistérios? Verso 11. Este é o sentido da parábola. E eu quero me ater mais uma vez de novo naquilo que eu estava falando. Nós somos privilegiados. Porque assim como Cristo explicou para os seus discípulos, nós, como discípulos que não estamos à margem, nós que não somos a multidão, temos a oportunidade de ouvir isso aqui que Jesus vai ensinar agora. Sabe por quê? Porque isso que ele estava ensinando aqui agora, ele estava ensinando para os discípulos. Essa parábola aqui foi escrita para os discípulos, não foi escrita para a multidão. Senão Jesus não tinha falado por parábolas, ele tinha falado claramente para as multidões. Da mesma maneira, essa parábola está escrita para os discípulos, que somos nós. Aqueles que estão aqui buscando ouvir com os ouvidos espirituais a palavra de Deus. E ele vai dizer para esses discípulos como que deve ser o caminhar com Cristo. Ele não está falando para aqueles que não creem. Verso 12. A semente é a palavra
de Deus. Verso 12. A semente que caiu na beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Sabe o que Jesus está falando? Que tem pessoas que são discípulos, tem pessoas que se consideram discípulos, tem pessoas que estão ali voltadas para Jesus, mas quando ouvem a palavra de Deus, que é genuína, que é verdadeira, elas estão como se estivessem à beira do caminho, porque são os que ouviram, as pessoas ouviram. Vem a seguir quem? O diabo. E arrebata-lhes do coração a palavra. É mais ou menos aquela história. Vai, ouve, acha interessante, né? Guarda dentro do coração, mas a primeira oportunidade que o inimigo tem de ir lá e tirar, de arrebatar a palavra do coração, que ele conhece, para não suceder que crendo sejam salvos. Gente, será que existe isso mesmo? Existe. O diabo é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. E ele faz isso porque ele quer o quê? Ele torce por quê? Para mim e para a sua salvação? Não. Ele ainda quer que nós façamos parte da sua família. E é isso, ele trabalha para que isso aconteça. Verso 13. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Está vendo como que a coisa vai aumentando um pouquinho? Primeiro ali, caiu na beira do caminho, vem ali a ave, que é comparada com o diabo, pegou, tirou e não aconteceu nada. O segundo, são os que caíram sob a pedra, ouviram também a palavra e até receberam com alegria. Gente, será que tem crente assim? Tem muito. As pessoas ouvem a palavra, né? Aí termina o culto, comenta, nossa, mas que benção. Que maravilha. Nossa, estou alegre demais. Mas quando vão embora, não refletem, não aplicam, não buscam viver aquilo que é a palavra de Deus. E o que acontece? Ela fica superficial. Chega no outro dia, já não lembra mais, não refletiu aquilo, não gerou nenhum confrontamento, nenhum desafio pessoal, não teve vontade de entender mais. E aí diz, e a recebem com alegria, mas esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E aí, depois disso, vem o grande problema. Na hora da aprovação, se desvia. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Quem de nós não tem provações? Todos nós temos provações. Uns mais, outros menos, umas maiores, outras menores. Mas o que vai determinar se nós somos verdadeiros discípulos é se nós permanecemos ou se nós desviamos. Nós acabamos de cantar aqui. Nós servimos a um Deus que nós não vemos. Nós servimos a um Deus que nós temos apenas a vontade, né, de abraçar, de tocar. Não é um Deus físico. Nós cremos pela nossa fé. E a manifestação dessa fé é justamente que se dá nessas horas, na hora da aprovação. Porque se na hora da aprovação nós não manifestamos a nossa fé, com certeza era uma fé que não tinha raiz. E a gente precisa fazer o quê? Criar raízes. E aonde que a gente consegue isso? O que é a semente? Jesus falou, né? A semente é a palavra de Deus. E aí ele vai para o verso 14. A que caiu entre os espinhos são que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida,
os seus frutos não chegam a amadurecer. Está vendo como não é fácil ser discípulo? Ser discípulo é permanecer firme diante das investidas do inimigo. Ser discípulo é se manter fiel durante as provações. E ser um verdadeiro discípulo é não se deixar levar pelo quê? Cuidados, riquezas e deleites da vida. Porque os seus frutos não chegam a amadurecer. Gente, com quem que Jesus estava falando isso? Com os discípulos. Pessoas que já haviam decidido a largar tudo por causa de Jesus. Jesus não estava falando aqui, ele não estava pregando o evangelho para arrebatar as multidões. Jesus ele estava ensinando àqueles que já tinham decidido a viver com ele que a caminhada com Cristo não é apenas uma decisão. É mais do que uma decisão. Caminhar com Cristo é mais do que simplesmente dizer que trocou de religião ou que agora você conhece mais a palavra de Deus. Ele estava falando para os discípulos que eles precisavam ser uma terra fértil. Porque seguir a Cristo não é viver uma religião onde o único beneficiário daquilo tudo sou eu. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que entender que nós temos que ter o mesmo caráter que Cristo. E o que Cristo optou? Diz lá o texto, ele abandonou a glória que estava proposta. Para quê? Em meu e em seu favor. Foi doar, foi entregar a vida. E um verdadeiro cristão é assim. E ele vai falar então, no verso 15, aqui caiu na boa terra. São os que tendo ouvido de bom e reto coração. Por que Jesus está falando isso? Porque os discípulos estavam ali de bom e reto coração. Qual é a diferença dos discípulos e da multidão? A multidão não estava ali por causa do coração. A multidão estava ali por causa dos milagres. A multidão estava ali por causa do oba-oba. A multidão estava ali para ver quem era Jesus e como poderia se beneficiar deste homem. Os discípulos estavam ali de bom e reto coração. Retém a palavra. O que quer dizer isso, irmãos? Aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. O que é reter a palavra? Reter a palavra é mais do que ouvir. Reter a palavra é mais do que ouvir com alegria. Ouvir a palavra, reter, é mais do que conhecer. Reter a palavra é guardar ela e viver dentro do coração. Jesus estava dizendo o quê? Que quando a gente faz isso, o que acontece? Estes frutificam com perseverança. O que é frutificar com perseverança? É fácil? Não, não é. Porque senão eu não tinha falado aqui, estes frutificam. Estes frutificam com perseverança. Porque suportam o inimigo, suportam a provação, não se entregam para as coisas do mundo, estão preocupadas com as coisas de Deus, vivem buscando ser alimentados, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. E o que está proposto para nós como discípulos? E aqui o que eu quero chamar a atenção para nós, quando nós olhamos para esse texto, é justamente a mensagem que Jesus queria dar para os discípulos, e a mensagem que ele queria dar para nós. Jesus não está preocupado com multidão de seguidores. Jesus está preocupado com pessoas com coração genuíno, pessoas que estão convictas da sua fé, que estão dispostas a abrir mão de tudo e de todos
em favor do Evangelho, em prol do Evangelho, para viver uma fé que agrada a Deus. Quando Jesus fala isso diretamente para os discípulos, volta lá no verso 10, Bia. Olha o que ele diz lá no verso 10. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quais são os mistérios do reino de Deus? Os mistérios do reino de Deus são coisas que o mundo não entende, que as pessoas que estão lá no mundo não entendem. As pessoas lá no mundo que estão lá fora estão como aquelas pessoas que estavam ouvindo as parábolas. Elas não entenderam nada. Por isso que a própria Bíblia diz que para uns a palavra de Deus é o quê? Loucura. Você está louco? Ficar atrás de Bíblia, atrás de igreja. Isso aí, coisa de louco. Muitas pessoas pensam assim, dizem assim e vivem assim. Porque para eles, viver uma vida como os discípulos, e é a vida que está proposta para cada um de nós, é loucura. Porque o que vale a pena é satisfazer a minha carne, a minha vontade, o meu ego. É isso que a multidão queria. A multidão estava ali atrás de milagres, de curas, de várias coisas. Mas eles não perceberam que eles estavam diante do Filho de Deus, o Messias, o prometido de Deus, aquele que veio para salvar o homem do pecado, aquele que veio para livrar o homem da morte, para levar para a vida eterna. E esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque nós não temos o mesmo dom que Cristo tinha. E Ele sendo Deus, Ele conhecia as pessoas, nós não conhecemos. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é salvação para aqueles que creem. Quando uma pessoa recebe o Evangelho como uma terra fértil, vai germinando ali a semente, vai crescendo a planta, ela floresce e mais para frente vai produzir o seu fruto. Esse é o objetivo. E de maneira muito especial, por que Jesus fazia essa distinção? E Ele continua fazendo. Jesus não quer seguidores nominais. E a igreja brasileira, ela tem muito disso. Você pergunta para todo mundo é o quê? Cristão. Eu sou cristão. Do mesmo jeito que aquele povo que estava lá do mar, Jesus se negou a falar para eles a respeito do Evangelho da Salvação. Coloca para mim, agora lá, Mateus 13. Vai passando, que é um pouco mais para frente. Acho que é no 8, pode ir, mais. É a mesma descrição. No 10, volta no 10, os discípulos perguntam. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que ele fala por parábolas? Verso 11. Ao que respondeu Jesus, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Por quê? Verso 12. Pois aos que se lhe tem, dará, e terá em abundância. É isso que está proposto para nós. Ao que se tem, tem o quê? Aquele que tem vontade, aquele que tem decisão, aquele que escolheu, se lhe dará e terá com abundância. Mas ao que não tem, até o que se lhe tem lhe será tirado. 13. Por isso, lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Por isso. É por isso que eu falo em parábolas. Jesus está falando. 14. De sorte que nele se cumpre a profecia lá de Isaías, lá de trás. A profecia é essa. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo
persevereis. O que Jesus está falando aqui? Está se cumprindo a profecia lá de trás de Isaías. Isaías já disse lá que as pessoas, as multidões, iam ouvir Jesus e não estava nem aí. Mais do que isso, não ia entender. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Percebereis o quê? Que eles não estavam diante de um profeta, que eles não estavam diante de apenas mais um, mas que eles estavam diante do Filho de Deus. Profecia, verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Nossa, será que tem gente aí de coração endurecido? Tem, não tem, gente? Tem gente que você fala do Evangelho, mostra a Bíblia, explica, conversa, fala. O que acontece? O coração está endurecido. De mau grado, ouviram, e os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Era isso que estava acontecendo. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Estava falando para quem? Para os discípulos. Bem-aventurados, dá graças a Deus vocês, porque vocês têm a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra genuína. Meus irmãos, parece que Jesus está falando isso conosco. Bem-aventurados somos nós aqui, que estamos dando crédito, que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que os nossos ouvidos e os nossos olhos estão abertos, que o nosso coração não está endurecido. Quando nós começamos o culto hoje, eu falei disso, do privilégio, irmãos, que nós temos, enquanto nós poderíamos estar lá na multidão, né? Criticando, né? Os aqui de dentro, aquele povo lá é tudo louco e tal. Você já parou para pensar nisso? O quão privilegiado nós somos por desfrutar da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus que revelou a cada um de nós o seu Evangelho. Glória a Deus por isso. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Bênção de Deus. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que depois que conhecessem um pouco mais da palavra, que se entregassem de fato e de verdade a Cristo, iam olhar para trás e falar, meu Deus do céu, como era a minha vida, o que eu não conhecia e o que agora eu conheço. Por isso nosso papel é esse, de verdadeiros cristãos que produzem frutos. Quais são esses frutos? Quais eram os frutos que estavam propostos para os discípulos? Riquezas? Casas luxuosas? Uma vida cheia de poder? Não. O que estava proposto para os discípulos é o mesmo que está proposto para mim e para você. São os mesmos frutos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse foi o fruto que Jesus deixou para os discípulos, lá naquela ocasião. E é o mesmo fruto que Ele deixa para mim e para você. Não está proposto para nós glória aqui. Não está proposto. Se você está à procura disso, você tem que procurar outro lugar, porque para nós não está proposto isso. O que está proposto para nós é uma vida que agrada a Cristo. Uma vida que vai gerar frutos, e esses frutos são o quê? Mais almas, mais pessoas, tendo o privilégio de, assim como eu e você estamos tendo, de conhecer a palavra de Deus, de renunciar a tudo aquilo que não vem de Deus e ter uma vida como discípulo. Eu termino dizendo isso. É muito melhor ser um discípulo, sofrer como eles sofreram. Os discípulos morreram todos, eles, martirizados. Mas é muito melhor
uma vida talvez de lutas na presença de Cristo, do que uma vida no meio da multidão, longe da presença de Cristo. Jesus diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus não está à procura de multidões. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que decidiram entregar a sua vida, que decidiram viver uma vida na presença de Cristo. E é esse o nosso papel como cristão. Deixar de viver uma vida de seguidor de Cristo, ou de cristão nominal, para ser um verdadeiro discípulo. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer com a sua palavra. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando, pedindo que o Senhor possa, que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir, que possa termos um momento onde nós coloquemos a nossa vida diante de Deus, as nossas necessidades, a nossa falha, o nosso comodismo, para que o Senhor trabalhe os nossos corações a fim de que possamos ser verdadeiros discípulos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a sua palavra, ó Deus, a semente, a boa semente, ó Deus, ela já germinou e ela está nos nossos corações. Ó Pai, nós somos privilegiados por tão imenso amor. Nós somos privilegiados, ó Deus, porque pela sua graça e misericórdia, fomos, ó Deus, transpassados, ó Deus, por essa faca tão cortante e penetrante que é a sua palavra. E por ela, ó Deus, através da expressão da nossa fé, nós temos a oportunidade de novo de sermos chamados teus filhos, ó Pai. De fazermos parte da sua família, ó Deus, crendo nas suas promessas, ó Deus, e sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a termos mais ânimo, ó Deus, a estarmos mais preparados, ó Deus, a fazer a tua vontade, a sermos terra fértil, ó Deus, a fim de produzirmos frutos, não para a nossa glória, mas para a glória do seu nome, para que o Senhor seja conhecido, ó Pai, para que pessoas, ó Deus, assim como nós, tenham o privilégio de ter as suas vidas transformadas pelo poder da sua palavra. Use esta igreja, ó Deus, de todas as igrejas que professam a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, que pregam o verdadeiro evangelho, ó Deus, e que ensinam a sua verdadeira palavra. Nos ajude a cada dia, ó Deus, ter mais fome, ó Deus, de conhecer do Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor, a viver como os seus discípulos, ó Deus, dispostos a abrir mão de muitas coisas, ó Deus, para viver uma vida, ó Deus, de intimidade na sua presença. Ó Pai, que a sua palavra possa nos incomodar, nos desafiar, ó Deus, que ela faça crescer em nós raízes, ó Deus, para que no dia da aprovação, ó Pai, nós possamos estar firmes com o Senhor, ó Pai, louvando e engrandecendo o seu nome até que o Senhor venha, Pai. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Avisos? Para amanhã, teremos o ensaio do Ministério do Louvor. Estão todos convidados. Quem quiser vir participar, cantar, o Paulinho vai estar ministrando aqui o ensaio, né? E temos conseguido coisas boas com o Gabriel. O Gabriel está se empenhando no piano. Amém. Amém. Deus continue trabalhando na vida dele, né? Está ficando muito bom, viu, Gabriel? Muito bem. Vai ter sábado. Amanhã temos curso em Eleodoro, eu e o pastor Davi vamos estar lá, né? Amanhã é quarta-feira. Sexta-feira também lá na Igreja Assembleia de Deus de Jesuânia. No sábado, os jovens vão estar se reunindo aqui na Bari, com a Igreja Renovada, né? Eles vão estar vindo aqui na igreja. No domingo, culto aqui pela manhã. À noite, né, às 6 da manhã também o curso lá em Jesuânia. E depois o culto na Igreja Batista lá, Verdade e Vida. Tá bom?
Pedidos de oração, pode continuar mandando para a irmã Liliana, ela está repassando no grupo. Não é importante a gente estar olhando no grupo, né, os pedidos de oração. Dedica ali um tempinho, 5 minutos, 10 minutinhos, para a gente estar orando pelos irmãos, por aqueles que carecem das nossas orações. É importante a gente fazer isso como igreja. Amém? Boa noite a todos.